Ok, então vamos começar. Então, nós vimos até a aula passada relações de recorrência e hoje nós vamos entrar um pouco mais na questão de indução como ferramenta de projeto de algoritmos e nós vamos ilustrar com vários exemplos ao longo da aula de hoje os problemas para os quais é muito natural se fazer uma demonstração de existência de solução através de um método construtivo, que é o método da indução. E nós vamos ver como se extrai depois o algoritmo dessa prova por indução. E em alguns casos vamos inclusive fazer análise de complexidade para ilustrar a coisa de forma completa. Os algoritmos que vão aparecer, eles em muitos casos serão algoritmos de divisão e conquista. Então, a gente já está aproveitando o ensejo de estarmos falando sobre projetos de algoritmos de indução para abordar também em conjunto o tópico de paradigma de projetos de algoritmos por divisão e conquista. Tá? Então, as duas coisas vão aparecer juntas. Então, inicialmente, eu vou tratar do exemplo de um problema muito conhecido de vocês, que é o problema da busca num vetor. Então, se você tem um vetor A, e se esse vetor está ordenado, você gostaria de determinar de uma maneira eficiente se um certo número x aparece ou não no vetor. Então, se ele aparece, eu gostaria de descobrir qual é o índice da posição onde ele aparece, e caso contrário, dizer que esse elemento não aparece lá. Tá bom? Então, a gente conhece algoritmo para isso, né? A gente sabe resolver isso de forma eficiente, mas se a gente não conhecesse, poderia ser que ocorresse fazer uma busca incremental, ou seja, você simplesmente faz um laço tipo for, incrementando o índice da posição onde você está procurando, e você busca determinar se o elemento está naquela posição. Se não tiver, você incrementa o índice, assim vai caminhando para frente no vetor. Então, como exercício de prova por indução para projeto de algoritmo, esse algoritmo é muito simples, você já conhece, sugiro que você produza a prova por indução. Mas essa prova por indução que você faria nesse caso, provavelmente significaria uma indução fraca. Não acho que você vai fazer forte nesse caso. Vou assumir que esse é o caso, você vai fazer uma indução fraca, o que significa que o passo da indução vai sempre fazer uso de uma hipótese que resolve o problema com uma unidade a menos. Então, nós vamos pensar também sobre o uso de indução forte, e aí para resolver o problema por divisão e conquista. Isso vai nos levar ao conhecido algoritmo de busca binária, que a gente sabe que é mais eficiente, né? Então, como é que funciona esse método? Ele essencialmente divide o vetor em duas partes, faz um teste na posição intermediária dessas duas partes e com isso ele toma a decisão para que lado ele vai. Então esse problema é um problema para o qual a metodologia, o paradigma de divisão e conquista resulta numa solução que não precisa analisar o vetor inteiro. Então em alguns casos isso acontece, ou seja, a divisão e conquista ela pode se beneficiar do fato de que com algumas operações você descarta um certo conjunto significativo dos elementos da entrada. Então, é muito trivial assim escrever a prova por indução, vocês depois podem fazer isso, e convém conferir que realmente a sua prova por indução vai dar nesse algoritmo daqui, né? Então, veja, nós queremos queremos buscar num vetor ordenado A, que vai da posição E até a posição D, a presença de um elemento x. Então, se é igual a D, significa que o vetor tem uma posição só. É só verificar se aquela posição é o elemento que está sendo procurado. Se não é, retorna indicação desse fato. Caso contrário, você divide o vetor ao meio, verifica se o elemento está na posição central, nessa posição do meio. Se for, retorna esse índice. Caso contrário, você vai determinar, então, se você deve ir para o lado direito ou para o lado esquerdo, e aí você faz uma chamada recursiva no algoritmo que corresponde à aplicação da hipótese de indução num caso ou no outro na prova por indução.
Então esse é um exemplo muito simples, mas ilustra o uso do paradigma de divisão e conquista. E nesse caso não há muito o que conquistar, porque na verdade você vai fazer a aplicação da hipótese de indução, ou em termos algorítmicos, a recursão, e acabou, não tem mais o que fazer, porque você não tem que combinar soluções de distintas porções aí do algoritmo. O interessante desse caso simples aí é justamente que você escreva uma prova por indução e que verifique que ela corresponde a esse algoritmo aqui. Bom, levando então até o fim esse processo, a gente tem que fazer a análise de complexidade desse algoritmo. Então vamos chamar de T de n o número de operações executadas. Essas operações certamente são operações de comparação. Então, para determinar o número de comparações feitas, se o vetor só tem um elemento, você vai fazer uma única comparação, então esse número é uma constante. Caso contrário, você vai resolver uma só instância de tamanho n sobre 2, no máximo é teto disso, né? Então para análise de pior caso a gente já arredonda para cima isso daí, mais o custo que é correspondente a outras ações que são feitas ali, outros testes. Vimos vários métodos de solução de relação de recorrência, então você pode usar qualquer um deles para concluir que, de fato, isso aqui é log n. É muito fácil, né? Você observa que esse C2 que aparece aí, ele vai ser somado tantas vezes quantas é possível dividir n por 2, ou seja, log de n base 2. É o número de vezes que você pode dividir n por 2, então vai aparecer C2 vezes log n. Então a complexidade, como nós fizemos a análise do pior caso, a complexidade é log n. Isso aí certamente é melhor do que a versão incremental, que é aquele algoritmo que leva tempo linear para fazer a busca. Uma coisa que às vezes a gente não é capaz de apreciar por causa dos números serem muito pequenos, é que quando você faz uma redução de um algoritmo exponencial, você tem um algoritmo que trabalha em tempo, digamos, 2 elevado a n, e você reduz para um algoritmo tão eficiente que é linear. Ao fazer isso, você conclui, puxa, fiz uma melhoria muito grande. Quando você reduz um algoritmo linear para um algoritmo log n, às vezes não se percebe tanto que esse ganho foi da mesma ordem de grandeza. Mas, na verdade, quando você passa de 2 elevado a n para n, você passou ao log. Quando você passa de n para log n, você também passou ao log. Então, assintoticamente, o ganho é da mesma ordem de grandeza. Então, realmente, passar de um algoritmo linear para um algoritmo logarítmico, você tem um ganho de ordem exponencial. E, bom, se o vetor não tivesse ordenado, será que é possível usar algum paradigma de projeto de algoritmo que leve a uma solução assintoticamente melhor do que linear? Ou será que o linear é o melhor? Isso aí eu vou deixar para vocês pensarem para tentar descobrir por que realmente a ordenação é algo tão importante. Tá? Então vamos ver um outro problema onde também podemos usar a indução como técnica de projeto. Né? Nós vamos resolver o problema da determinação do menor e maior elemento de um conjunto. É claro que se esse conjunto já tivesse ordenado, a gente faz isso em tempo O de 1, é só pegar o elemento mais à esquerda e o elemento mais à direita da sequência ordenada, mas não é o caso aqui. O conjunto S não está ordenado e nós queremos achar o menor e o maior elemento. Bom, a gente sabe que procurar o maior elemento de um conjunto de n objetos pode ser feito em tempo n-1, porque eu faço n-1 comparações em um percurso linear pelo conjunto dado e eu encontro o maior elemento. Também o menor elemento eu posso fazer dessa forma. E eu poderia simplesmente usar esses dois métodos, né, sequencialmente, acho maior, depois acho menor, e com isso eu resolveria o problema em tempo n-1 mais n-2. Desculpa, a conversa está atrapalhando. Desde o começo da aula, essa conversa 2 aí está prosseguindo. Eu vou pedir que, se tiver que continuar, por favor, se retire. Então, nós poderíamos usar, para determinar o menor e o maior elemento, simplesmente a consecutividade da aplicação desse mesmo método. Então, a gente acha o maior elemento com n-1 comparações, e depois, tirando esse elemento do conjunto, nós temos n-1 elementos, podemos achar o menor elemento com n-2 comparações. Então, a gente resolve o problema em 2n-3 comparações. Então, para análise da eficiência dos métodos que a gente vai mostrar aqui, que resolvem esse problema, nós vamos deixar de fazer a análise de complexidade em termos assintóticos, olhando para a
classe a qual pertence a função e vamos olhar especificamente para o comportamento da função com todos os seus coeficientes presentes. Então, embora nós vamos ver algoritmos que são lineares, nós vamos ver que tem algoritmo linear de uma certa ordem e algoritmo um pouco mais rápido, embora ainda linear. Então aqui, veja, serão algoritmos da mesma ordem de complexidade se pensarmos em termos assintóticos, mas a constante multiplicativa a ideia é que ela vai cair ao longo do processo. Tá? Então, um algoritmo de divisão e conquista, ele poderia ser, você toma o conjunto S, divide esse conjunto em dois subconjuntos aproximadamente do mesmo tamanho, S1 e S2, você procura o máximo do conjunto original S, olhando para o máximo dos máximos de S1 e S2. E você procura o mínimo do conjunto S como sendo o mínimo dos mínimos de S1 e S2. É um algoritmo de divisão e conquista. Então a demonstração por indução é simples, né? Você vai assumir uma indução forte, uma hipótese de indução forte, onde você sabe resolver o problema do mínimo e o problema do máximo em conjuntos que têm menos do que n elementos. Depois, no passo, para um conjunto de n elementos, você divide em dois conjuntos de aproximadamente metade, aplica a hipótese de indução nos dois e depois faz esse máximo dos máximos e mínimo dos mínimos. Então, com esse método daí, nós estaríamos resolvendo o problema de tal modo que o número de operações realizadas para a solução de uma instância de tamanho n seria o número de operações realizadas para uma instância de tamanho n sobre 2, digamos S1, uma instância de tamanho n sobre 2, que é o S2. O mesmo problema está sendo resolvido em ambos os casos, então nós temos a soma dessas duas complexidades aqui, e mais as duas comparações necessárias para nós determinarmos o máximo e o mínimo. Então é esse 2 que aparece aqui. Então, só para simplificar um pouco a expressão, vamos assumir que n é potência de 2 e com isso a relação de recorrência se torna t de n igual a 2, t de n sobre 2 mais 2. E a solução dessa relação de recorrência a gente pode provar por substituição, que é 3 meios de n menos 2. E fazer a demonstração por indução, fazer a demonstração pelo método da substituição pressupõe que você vai fazer uma demonstração por indução. Porque na hora que você pluga aquele seu palpite de que a solução da relação de recorrência é 3 meios de n menos 2, você pluga isso no lugar do termo t de n sobre 2, você vai colocar um 3 meios vezes n sobre 2 menos 2 ali naquela expressão. Isso não é nada mais do que estar assumindo a hipótese de indução de que a relação de recorrência tem realmente essa solução, 3 meios de n menos 2, para casos menores do que n. E aí você vai plugar ali dentro, então é uma demonstração por indução também. Então veja, esse algoritmo por divisão e conquista aqui, ele é um algoritmo mais eficiente do que o algoritmo que a gente faria se em sequência achássemos o máximo de S e depois o mínimo de S, porque daria 2n menos 3 naquele caso, e aqui deu 3 meios de n menos 2. Realmente, a diferença aqui não é assintótica, no sentido que você tem uma classe de funções de uma ordem de grandeza inferior. Não, as duas são lineares. Vamos fazer explicitamente esta vez a demonstração então de que 3 meios de n menos 2 é a solução daquela relação de recorrência. Então, na hipótese de indução, a gente está assumindo que para potências de 2 até a k menos 1ª potência, a solução da relação de recorrência é 3 meios de n, 3 meios vezes n menos 2. E no passo da indução nós queremos provar que para a próxima potência de 2, também a solução vai ter essa forma daqui. Bom, t de n é 2 t de n sobre 2 mais 2. Então isso é 2 vezes, pela hipótese de indução, 3/4 de n menos 2. Isso aí mais 2 aqui fora, é só fazer as contas, você vê que isso aqui fecha, né? E para se provar que a solução da relação de recorrência é a mesma quando também n não é potência de 2, basicamente é aquele argumento que eu havia indicado numa aula anterior. Essencialmente é o seguinte. Você tem uma potência de 2, digamos, 2 elevado a k menos 1, e uma outra potência de 2, 2 elevado a k. Suponha que você tem um valor de n que é intermediário entre essas duas potências de 2 consecutivas. Ora, se você estabelece o comportamento
de t, que é a função que você está procurando estimar, nas potências de 2, se essa função tem um comportamento de monotonicamente crescente, então você sabe que o valor em t de n é maior ou igual do que o valor em t de 2 elevado a k menos 1, porque 2 elevado a k menos 1 é menor do que n, e por sua vez é também menor ou igual do que t de 2 elevado a k. Então se você tem a expressão fechada da função t, solução da relação de recorrência, para potências de 2, você conhece esses dois termos. Esse termo aqui tem que estar no meio, então, nesse caso aqui, como a gente já tem que t tem essa expressão daí para as potências de 2, vai aparecer naquelas duas desigualdades esse termo aí para as potências de 2, e ali no meio aquele outro cara está espremido. Então é só fazer aí umas continhas e você vê que para quando n não é potência de 2, a mesma solução vai valer. Muito bem. Então, olhando para essas duas soluções, a gente percebe que ambas são soluções da mesma classe, né? As duas são funções lineares. Só que a primeira era 3n menos 2 e a segunda era 3 meios. Desculpa, a primeira era 2n menos 3 e a segunda era 3 meios de n. Então, de fato, um algoritmo é um pouco mais eficiente do que o outro, por uma constante multiplicativa. Muito bem. Então, isso começa, digamos, a ilustrar esse aspecto que nós queríamos falar na aula de hoje, que é o de que o projeto de algoritmo no paradigma de divisão e conquista, ele não precisa ser feito a partir de uma, eu diria, intuição que leva a um procedimento de divisão e conquista que depois você prova a corretude dele. Não, você pode ir via indução. E a indução forte é exatamente o que vai conduzir a esse tipo de projeto de algoritmos. Tá? Então, nós vamos usar a indução nos próximos exemplos para desenvolver algoritmos. E a formulação do algoritmo é tão parecida com a prova por indução que às vezes a gente até se confunde. Eu já vi muitas vezes alunos escrevendo demonstração por indução e de repente no meio da demonstração por indução aparece escrito agora faz-se uma chamada recursiva. Cuidado, isso não é rigorosamente uma demonstração. Tá? Na descrição da demonstração você tem que sempre pensar que é o matemático você escrevendo e não o programador você escrevendo. Então evite que numa demonstração você introduza a terminologia de programação, de descrição de procedimento. Procure ficar o mais matemático possível para que a coisa seja rigorosa. Então, nas demonstrações por indução que levam a algoritmos de divisão e conquista, você sempre vai estar trabalhando com uma ou mais instâncias que sejam menores do problema, e para você obter uma solução para a instância inteira que você busca, você vai ter que fazer a combinação das soluções das instâncias menores. E quando isso se dá através de uma divisão em tamanhos que são fração do tamanho original, você tem um algoritmo de divisão e conquista. Quando essa divisão se dá de forma muito desequilibrada, de maneira que uma das porções tem um tamanho constante, a outra porção tem um tamanho igual ao tamanho original menos aquela constante, aí você não tem propriamente uma divisão e conquista, porque a sua relação de recorrência, inclusive, não vai ter aquela forma que a gente viu, né, no Teorema Master. Então, os algoritmos resultantes serão algoritmos recursivos. A base da indução vai sempre estar correspondendo à condição de parada do método recursivo, e a aplicação da hipótese de indução é sempre a chamada recursiva que aparece no procedimento que descreve as ações do algoritmo. E o passo da indução é onde efetivamente ocorre a realização de trabalho, que é aquilo que se dá a partir do término das recursões, ou seja, aquilo que é devolvido pelas recursões, então acaba sendo combinado na solução do problema original. E, como eu disse, a demonstração de corretude de um algoritmo desenvolvido através da descrição de um procedimento
acaba tendo que utilizar, ou em razão de recursão, ou em razão de laços explícitos que aparecem, invariantes de laços. E dá um trabalho muito grande descobrir um invariante apropriado para conseguir fechar a prova. Então, um dos grandes benefícios, e aliás muito imediato, de uma demonstração por indução, é justamente que você ganha praticamente de graça no processo de projetar o algoritmo, por esse mecanismo construtivo, a demonstração de corretude do algoritmo que você vai extrair dali. Então, é um benefício aí a mais que você tem, né? Além disso, a complexidade de um algoritmo que resulta de uma demonstração por indução é muito facilmente expressa como uma recorrência pela mesma razão que o procedimento que vai ser extraído dali, daquela prova, é um procedimento recursivo. Então, tudo caminha nessa mesma direção, né? Então, é muito importante começar a pensar iterativamente, pensar em termos de método indutivo, porque dele nasce tudo isso aí de uma maneira muito simples. Os algoritmos que são produzidos por divisão e conquista, eles muitas vezes são eficientes, mas algumas vezes não são. E nós vamos ver, inclusive, exemplo onde nós podemos aprimorar a eficiência do algoritmo sem ter que ir no algoritmo fazer qualquer alteração direta no procedimento. A gente volta na prova que o gerou, produz uma prova mais inteligente, uma prova mais esperta, uma prova que economiza operações, depois a gente extrai dali o algoritmo, faz análise de complexidade e vê que ele é mais eficiente de fato. Então, é também um fruto do processo de projetar algoritmo por indução, que alterando a prova, você garante a corretude do algoritmo mais eficiente que você quer produzir, sem você precisar usar invariantes de laço para fazer a demonstração. Algumas pessoas que têm uma formação de programador antes de uma formação efetivamente sólida de matemática, acaba tendo o vício de pensar sempre em termos de programação e fazer aprimoramentos em códigos de programas, e isso outras vezes leva a que essas pessoas, quando produzem uma demonstração por indução e dali extrai um algoritmo e descobre que ele não é eficiente, resolve pegar esse procedimento e fazer mudanças aqui nesse ponto. Veja o que acontece, você acaba modificando um procedimento que deveria ser um algoritmo provadamente correto, pela sua prova de indução existir, e acaba obtendo daí um procedimento que pode ser mais eficiente, mas para o qual você não tem uma prova de corretude mais, porque você adulterou o procedimento que veio da prova que você tinha feito. Então, a maneira correta de se fazer isso, evitando trabalho posterior, é, dado o procedimento que descreve um algoritmo menos eficiente do que você gostaria, que adveio de uma prova por indução, volte na prova da indução e procure fazê-la de uma maneira melhor, para que o algoritmo dali extraído seja mais eficiente. E assim, com isso, você garante que o procedimento que você vai obter veio de uma prova por indução e, portanto, tem corretude estabelecida. Então, nós vamos olhar dois exemplos. O primeiro deles é cálculo de valor de polinômio, e o segundo é um pouco mais complicado, que é a obtenção de subgráfico maximal com restrição de grau. Esses dois exemplos vão ilustrar vários desses pontos aí que eu comentei agora. Então, o primeiro deles é o problema de cálculo de polinômios. O que nós estamos querendo fazer aqui é simplesmente determinar o valor de um polinômio para um determinado parâmetro. Então, dado x, conhecidos os coeficientes de um polinômio p, eu quero saber qual é o valor desse polinômio em x. Então, não é nada mais, nada menos do que fazer essas contas aqui, esses produtos e somas que aparecem na expressão do polinômio. Então, ele é um problema simples, mas nós queremos fazer isso da maneira mais eficiente possível. Eu não tenho a menor dúvida de que vocês conseguem fazer um programinha capaz de, com um laço, ou quem sabe dois, avaliar esse polinômio aí. A questão que nós queremos não é resolver o problema. Meu filho de 14 anos consegue fazer um programa para resolver isso daí, mas não vai ser muito eficiente, porque ele vai fazer a coisa mais direta possível. Então vamos lá. O polinômio está aqui, e como eu disse numa outra aula, às vezes o projeto do algoritmo que você quer fazer te ocorre antes de você enxergar a prova. Então você acaba vendo, pela natureza que muitos de nós têm, de sermos programadores antes de sermos bons matemáticos, e
ocorre então a chamada recursiva que vai ajudar a resolver o problema. E daí você diz, mas eu estou esperto agora, eu sei que eu tenho que fazer a prova por indução primeiro, então deixa eu enxergar essa chamada recursiva como uma hipótese de indução. E aí, bom, você está no caminho certo, você já foi para o lado da demonstração nesse raciocínio. Então, seguindo essa ideia, se eu olho para esse pedaço aqui do polinômio P, ele é simplesmente a soma de todas as parcelas, desde aquela que tem coeficiente A0 até aquela que tem coeficiente a n-1. Então, se eu já sei calcular isso, calcular o polinômio P é muito simples. Eu só calculo o termo adicional que falta, a parcela a n vezes x elevado a n, e somo com aquilo que a hipótese de indução já me diz que dá para se calcular. Então, para utilizar essa hipótese de indução numa demonstração por indução, tudo que a gente tem que fazer é a base, que trivialmente é o caso n igual a zero, que é simplesmente o A0, então P0 de x é o A0, e para calcular o Pn-1, a gente calcula o xn, multiplica isso por an e soma o resultado com Pn-1 de x que a hipótese de indução me dá. Então, é muito simples fazer isso. Dá para escrever um algoritmo, inclusive, com muito poucas linhas, né? O nome do algoritmo aqui é cálculo polinômio A com parâmetro x. Se A é o vetor dos coeficientes, de A0 até a n, vamos chamar de A' o vetor dos coeficientes de A0 até a n-1. Eu faço uma chamada recursiva para calcular o polinômio menor em x. Depois eu faço os produtos necessários para obter x elevado a n, multiplico a n por esse resultado, somo com P' e obtenho P e acabou. Esse é o meu primeiro algoritmo que resolve o problema da avaliação de polinômio. Então é fácil ver que a relação de recorrência que dá o número de operações aritméticas realizadas pelo algoritmo é o número de operações realizadas pela chamada recursiva mais o número de multiplicações, que é n mais 1, para se fazer o cálculo de x elevado a n vezes x. Na verdade, isso aqui deveria ser n, porque x elevado a n eu calculo com n-1 operações, mas não faz muita diferença. Então, para resolver essa relação de recorrência, eu vou essencialmente estar somando, né, esse termo independente aqui, que é o n mais 1 multiplicações e o 1 adição, para cada vez que eu faço uma nova chamada a essa recorrência. Então, por isso, o somatório que eu tenho aqui é o somatório de i mais 1 para o número de multiplicações e mais uma adição, e isso nos dá esse número de multiplicações, n mais 3 vezes n sobre 2 mais n adições. Então, esse método daí resolve o problema e provavelmente essa seria a complexidade do programa que meu filho escreveria se ele tivesse que resolver essa questão daí. E, bom, lamentavelmente a gente já percebe que isso aqui está envolvendo n ao quadrado, ordem de n ao quadrado multiplicações, e isso parece um excesso. Parece um excesso principalmente porque a gente percebe que todas as potências menores de x foram calculadas quando eu calculei o Pn-1 de x. E na hora de calcular o x elevado a n, eu comecei do zero. Então, certamente, eu estou repetindo tarefa. E isso deve ficar para vocês como uma lição aí para muitos dos algoritmos que vocês vão estar desenvolvendo, tanto ao longo da disciplina quanto ao longo da sua carreira profissional. Toda vez que você desconfiar que a eficiência de um algoritmo não está boa, procure no algoritmo onde você está despendendo esforço repetitivo, fazendo algo que já foi feito antes. Toda a computação que já foi feita para fins de determinação do valor parcial numa instância, subinstância, numa instância menor, deve, de alguma forma, trazer proveito na eficiência do algoritmo se for guardado para você não ter que calcular de novo. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo onde isso acontece. Então, esse é o desperdício, né? O recálculo das potências de x que está acontecendo o tempo todo aí. Então, o que nós vamos fazer para tentar eliminar essa computação desnecessária é fazer com que o cálculo só da última potência que foi calculada em Pn-1, que era a potência x elevado a n-1, seja carregado junto com a computação do polinômio Pn-1. Isso aqui, na terminologia que o Mumber usa, muito propriamente, significa reforçar a hipótese de indução. Eu já comentei sobre isso também numa aula anterior. Reforçar a hipótese de indução significa eu vou fazer com que na chamada da hipótese de indução eu consiga obter mais do que eu tinha previsto obter na versão original. Então eu reforço. Agora,
além do Pn-1 de x, eu também quero que a hipótese de indução me forneça o x elevado a n-1. Porque ele teve que calcular mesmo, já que passou por ele esse valor, guarda e me retorna isso daí. Em termos de procedimento, significa, já que a sua chamada recursiva vai calcular o Pn-1 de x, que envolve uma parcela na qual x elevado a n-1 aparece, eu quero também que o algoritmo devolva o x elevado a n-1 para facilitar a minha vida. Então, veja, a hipótese de indução passa agora a ser redigida de tal forma que a gente diz, além de sermos capazes de calcular o polinômio, eu também sei calcular x elevado a n-1 na hipótese de indução para eu poder usar isso daí no passo. Então, agora, durante o passo, o que nós vamos fazer é, já que x na n-1 é dado de forma praticamente gratuita, porque a hipótese de indução me retorna isso daí, eu consigo imediatamente calcular, multiplicando por x, o valor da potência máxima de x que tem que aparecer no polinômio Pn de x. E depois é só multiplicar por an e somar com o Pn-1 e eu tenho o P de x. A base da indução é bem simples também. Então o algoritmo sofre a seguinte mudança. Esse novo algoritmo, que tem essa mesma entrada de antes, ele agora vai ter na saída tanto o valor do polinômio quanto o valor da potência máxima. Porque dessa forma, quando eu fizer aqui a chamada recursiva, eu consigo obter daí o valor do polinômio Pn-1 de x e consigo obter também o x elevado a n-1. De modo que com um único produto, eu agora tenho o valor de x elevado a n, mais um produto para multiplicar pelo an e somar depois com p' me dá o valor de p. O que eu não posso esquecer de fazer, e é muito comum que isso aconteça, cuidado, estou chamando a atenção para uma coisa que ocorre com muita frequência, é na hora de escrever o algoritmo ou na hora de completar a prova, o passo da indução, não deixar claro que está sendo devolvido pelo algoritmo que você está escrevendo, além do que você pretendia originalmente, também aquilo que a hipótese de indução fortalecida requer que seja computado. Então, no passo da indução, você tem que efetivamente demonstrar que você está calculando as duas coisas, nesse caso, que aparecem na hipótese de indução, porque você precisa estar sempre produzindo isso para que o passo seguinte possa fazer uso daquele cálculo adicional, e no algoritmo a mesma coisa. Então, eu não posso aqui escrever devolva P. Se eu escrever devolva P, na hora de devolver x na n-1, que é o valor desse x' que aparece aqui, eu não teria esse valor disponível. Então, é importante, insisto nisso, que sempre você se lembre de indicar que efetivamente você está devolvendo tudo aquilo que você espera obter da chamada recursiva. Ótimo. Então, o número de operações realizadas por essa nova versão do algoritmo é 0 no caso trivial, da base da indução, e T de n-1, só que agora o número de multiplicações não é mais n, agora é 2. Então, o número de operações de multiplicação realizadas por esse novo algoritmo é 2n, não n². Então, eu tive uma aceleração agora, passou de um algoritmo quadrático para um algoritmo linear. Vamos tentar algo um pouquinho mais esperto do que isso. Será que tem algum lugar onde eu ainda posso estar desperdiçando trabalho em recalcular as coisas? Então, a gente pode perceber o seguinte. X foi multiplicado ao longo das várias recursões por todas as potências de 2 que foram devolvidas pelas recursões anteriores. Então, houve um grande número de produtos por x em cada uma das potências que foram sendo geradas ao longo do caminho, para se fazer a soma das várias parcelas. Se nós fizermos a soma, que em geral é uma operação mais barata, custa menos tempo de máquina, se nós fizermos todas as somas que requerem um produto por x e deixarmos o produto por x para ser feito no final, o número de produtos vai cair. E essa que é a ideia, então, desse método aqui. Então, nós vamos reforçar a hipótese de indução mais um pouco. E agora nós vamos por um caminho um pouquinho diferente. Veja, isso aqui não é um subpolinômio do polinômio original,
Porque no polinômio original, a potência de x que aparecia multiplicada por AN era x elevado a n. E agora eu estou com uma unidade a menos no expoente de x. E isso vale em todas as parcelas que aparecem aí. Mas é exatamente esse polinômio, P' n-1 de x, que precisa ser multiplicado por x para que eu obtenha todas as potências com o grau certo. E depois, o único termo que não tem um fator x nele é o A0, que eu adiciono a isso daí. Então, nós vamos obter o Pnx a partir desse novo polinômio, que não é um subpolinômio do original, mas é um polinômio que ajuda a resolver o problema. Então, o algoritmo agora passa a ser... o vetor original continua sendo o mesmo. Eu vou devolver o valor de Pn de x. E a base da indução me dá essa condição de parada do algoritmo. E o que eu faço então? Eu tomo como subvetor os coeficientes de A1 até AN. Faço uma chamada recursiva para produzir esse polinômio parcial, que é o polinômio P'. Multiplico por x e depois eu somo a zero. Veja, agora eu tenho um produto só aparecendo aqui, não mais dois. Então, o número de operações realizadas pelo algoritmo que calcula segundo essa prova é o resultado do número de operações da chamada recursiva, mas agora com uma multiplicação só. Então, esse somatório tem que somar uma multiplicação e agora eu tenho metade das multiplicações que eu tinha na versão anterior. Então, esse algoritmo ele é o terceiro de uma série. O primeiro era quadrático, o segundo era 2n, linear, e o terceiro também é linear, mas é n. Se você se lembra, provavelmente no final do ensino médio, ou quem sabe no cálculo 1, você aprendeu sobre a regra de Horner, que é uma regra que te permite justamente fazer a computação do valor de um polinômio de maneira mais ágil, como está demonstrado aqui. Então, veja, tudo que nós fizemos foi buscar um algoritmo cada vez mais eficiente para resolver um problema que, embora simples, fizemos o projeto de algoritmo para ele 3 vezes utilizando a demonstração por indução. Então, eu nunca fui, no procedimento resultante da primeira prova por indução, fazer lá mudanças que levassem a uma melhor solução, uma solução mais eficiente. Eu sempre voltei na prova e modifiquei a prova de maneira a garantir que ficasse algo um pouco mais esperto, mais econômico, reduzindo o número aí de multiplicações. Muito bem. Tudo claro até aqui? Então vamos caminhar na direção agora desse problema um pouquinho mais complexo. Aí. Suponha que você está planejando uma festa e você quer maximizar entre as pessoas que estão convidadas a possibilidade de interação entre elas. Então você quer que as pessoas sejam pessoas que têm muita gente com quem interagir. Né? Então você quer uma festa animada, mas sem recursos ilícitos para aumentar essa animação. Você começa com uma lista dos convidados que podem ser chamados para a festa e você conhece quem seriam as pessoas que interagiriam 2 a 2. E uma modelagem como grafo desse problema significa cada pessoa é representada por um vértice do grafo e uma aresta entre 2 vértices significa que aquelas 2 pessoas podem interagir. E nós vamos supor que essa interação é bidirecional, ou seja, o grafo é um grafo não dirigível. Então, o que nós queremos é localizar o maior subgrupo de convidados, ou seja, o conjunto de vértices de maior cardinalidade, que tenham interação entre si para pelo menos um grupo de K outros convidados. Isso significa que nós queremos um subgrafo maximal com relação à seguinte propriedade. O grau de cada vértice é pelo menos K. Então, essa é uma formulação na linguagem de teoria de grafos para esse problema. Então, dado um grafo simples não orientado com n vértices e um inteiro K menor do que o número de vértices, eu quero encontrar um subgrafo induzido H. O que significa subgrafo induzido? Nós vamos definir daqui a pouquinho. Com o número máximo de vértices, por isso é um subgrafo maximal, com a propriedade de que o grau de cada vértice desse subgrafo que você obtém como resposta seja pelo menos K. Se não existir, identifique esse fato. Então,
dado o grafo geral, onde cada vértice representa uma pessoa e cada aresta representa uma interação possível, nós queremos achar o subgrafo maximal com essa propriedade. Mas primeiro, quando busco esse subgrafo, eu quero que todas as arestas que existiam no grafo original sejam trazidas junto para esse grafo induzido, né? Para esse grafo resposta. Então, isso é exatamente o que a gente chama de subgrafo induzido. Então, dado um grafo G, se H é um subgrafo induzido, isso significa que cada aresta que esteja em G, ela está em H, desde que os dois extremos estejam em H. Então, se eu pegar dois vértices para H e havia uma aresta entre eles, essa aresta tem que vir junto. Aí eu não posso deixar de pegar a aresta se os vértices extremos daquela aresta foram pegos. E um subgrafo G' de G, ele é chamado maximal com relação a uma propriedade P, primeiro, se G' satisfaz P, e segundo, se não existir em G um outro subgrafo próprio que contenha G' satisfazendo P. Então, veja, você tem um subgrafo que satisfaz a propriedade P, e se você puder aumentá-lo, você aumenta. Se você puder continuar aumentando, você faz isso, até que não seja mais possível aumentar. Então, desde que ele satisfaça a propriedade, e desde que ele seja um subgrafo, e desde que ele não seja aumentável, então ele é um subgrafo maximal satisfazendo aquela propriedade. Então, nesse caso aqui, a propriedade que nós queremos que seja satisfeita é que o grau de cada vértice tem que ser pelo menos K. Então, se você tem esse grafo aqui de 4 vértices, esses 3 vértices com essas 3 arestas são um subgrafo induzido. Já esses 3 vértices só com essas 2 arestas não é induzido, porque tem uma aresta aí que está faltando. O que é um subgrafo maximal com respeito à propriedade de continência, né? Quer dizer, um grafo está contido no outro, então aquele que for maior é maximal. Ele pode, um grafo maximal ele pode não ser máximo. Quer dizer, o que é um subgrafo maximal? É a partir de uma certa propriedade, você toma um subgrafo que satisfaz a propriedade e você busca aumentá-lo tanto quanto seja possível. No momento que não for mais possível aumentar, ele é maximal. Mas isso não significa que não possa existir um outro subgrafo completamente independente daquele que seja maior ainda. Se esse daqui não é obtenível a partir da expansão do anterior, então ele não é um subgrafo maximal contendo esse daqui. Tá? Então não pode ser obtido por expansão. Mas se ele é maior do que o outro, então ele certamente é um subgrafo maximal maior. E se ele for o maior dos subgrafos maximais, então ele é um subgrafo máximo. Não, eu quero maximal porque todo mundo... Nesse caso vai coincidir, na verdade, porque eu quero que todo mundo tenha grau pelo menos K, certo? Eu posso obter... Bom, eu não falei de componente conexa, mas eu posso obter um subgrafo que é uma componente conexa, um outro subgrafo que é uma componente conexa. Desde que cada um dos vértices e cada uma das componentes conexas tenha grau pelo menos K, eu posso pegar a união. Ou seja, eu posso ter um grupinho, uma panelinha, e uma outra panelinha na festa. Esse pessoal aqui tem que interagir entre eles de maneira que cada um interage com pelo menos K pessoas. Esse também, mesmo que esses dois grupos não se falem. Tá? Então, o que eu estou buscando, sim, é um subgrafo onde eu possa colocar o maior número de pessoas ou de vértices do grafo, desde que o grau seja pelo menos K. A resposta será a união dos subgrafos maximais. Sim, exatamente. Segundo essa propriedade, será. Muito bem. Então, para resolver esse problema por indução, vamos considerar o grafo G. Esse grafo G tem n vértices e nós temos um número K e nós queremos determinar o subgrafo maximal de G que contém somente vértices de grau pelo menos K. Então, o grau mínimo de cada vértice tem que ser pelo menos K. Será que, se eu tiver um grafo muito esparso, eu consigo alguma solução não nula? Quer dizer, tem que cancelar a festa, né? Se o grafo é esparso demais, significa o quê? Eu tenho muito pouca aresta, o grau dos vértices é pequeno. Se eu não tiver nenhum vértice de grau pelo menos K, então eu não consigo ter a festa, porque a pré-condição de que cada um interaja com pelo menos K pessoas não conseguiria ser atendido de jeito nenhum.
Então, o primeiro valor de n para o qual faz sentido a gente buscar os subgrafos que nós estamos querendo é quando n for pelo menos k mais 1. Porque para n menor ou igual a k, eu não consigo que nenhum vértice tenha grau k. Eu preciso de k vértices se ligarem a 1 para que esse 1 tenha grau pelo menos k. Então eu preciso de pelo menos k mais 1 vértice. Logo, na base, eu posso jogar fora todo grafo que tenha menos do que k mais 1 vértices. Então, o caso menor no qual faz sentido sequer testar a existência do subgrafo que nós queremos é o caso em que o número de vértices é k mais 1, exatamente k mais 1. E aí, nesse caso, nós precisamos que o grafo seja o grafo completo, ou seja, todos os seus vértices têm que estar ligados a todos os outros vértices se eu tenho exatamente k mais 1 vértice. Então é só verificar se esse grafo é o grafo completo. Então isso resolve a base da indução. E aí a resposta seria o grafo inteiro. Se houver algum vértice que não está ligado a algum dos outros, nesse caso em que eu tenho k mais 1 vértice, então não tem festa. A resposta é o conjunto vazio. Muito bem. Então, vamos para o que interessa agora, né? O grafo G tem n vértices, o número k é o fator de interatividade aí que eu quero satisfazer. E eu já não estou mais no caso da base, então posso supor que n é maior do que k mais 1. Bom, se todos os vértices de G já tiverem grau maior ou igual a 1, convida todo mundo. Então a resposta é o subgrafo igual ao grafo original inteiro. Caso contrário, veja, caso contrário significa o quê? Que não é verdade que o grau de cada vértice é maior ou igual a 1, então existe algum vértice com grau menor do que k. Se isso acontece, então nenhum subgrafo que possa ser solução do problema vai poder conter esse vértice. Porque se o vértice tem grau menor do que k, em qualquer subgrafo que eu o coloque, ele vai continuar tendo grau menor do que k, então ele não pode fazer parte de nenhuma solução. Portanto, esse vértice pode ser removido. Ah, mas removido o vértice, eu fico com um vértice a menos. Se eu tenho um vértice a menos, eu posso aplicar a hipótese de indução, e a hipótese de indução, então, resolve o problema para mim. Como esse vértice que foi removido jamais pode fazer parte da solução, a solução obtida pela chamada a hipótese de indução é exatamente a solução do problema original. Então, se H é o subgrafo devolvido pela aplicação da hipótese de indução nesse subgrafo menor, G', então H' também é a resposta para G. Então, veja, na verdade, o problema se resolve de uma maneira muito simples. Você olha para o enunciado e ele parece, puxa, mas achar um subgrafo induzido maximal que satisfaz uma propriedade de grau mínimo parece um problema complicado. Mas se você vai analisar pela sequência natural de uma demonstração por indução, tudo que você precisa fazer aqui, quer dizer, a grande luz que aparece na solução desse problema, é apenas essa pequena sacada aí de que, bom, se um vértice não tem grau suficiente para ele estar presente, eu removo. Mas ao remover o vértice, eu estarei removendo também todas as arestas incidentes nele. Removidas essas arestas, eu estou alterando o grau dos vértices que permaneceram. Alterados esses graus desses vértices, quando a hipótese de indução for resolver o problema para o subgrafo G', ela vai possivelmente encontrar novos vértices que têm que ser eliminados. Então, nesse processo das chamadas consecutivas da hipótese de indução, vértices podem estar sendo sequencialmente eliminados e o grafo diminuindo de tamanho. Certo? Então, enxergar, depois de vista a prova por indução, como é que o algoritmo funcionaria, extremamente simples. E a prova por indução propriamente, também, nesse caso, é simples porque basta você perceber essa uma propriedade aí de que um vértice de grau menor do que k nunca pode fazer parte da solução, então ele pode ser eliminado. Diga. Essa solução não impede que o grafo seja desconexo. Não, não impede. Se ele for originalmente um grafo desconexo, certamente a resposta tem chance de ser desconexa, mas se ele for conexo, ao eliminar um vértice de grau pequeno, você pode desconectar o grafo e a partir desse momento a sua solução ser composta de duas. Certo? Ou mais. Muito bem. Então, como é que fica o algoritmo? Se n for menor do que k, a resposta é vazia. Se todo vértice do grafo tem grau maior ou igual a k, você retorna o próprio grafo inteiro. Caso contrário, significa que existe algum vértice com grau menor do que k. Você toma esse vértice, remove o vértice do grafo e faz a chamada recursiva e acabou. Olhando para esse algoritmo, é até surpreendente que o problema possa ter parecido tão mais complexo no início, quando a gente o enunciou, do que ele parece agora quando a gente vê a solução.
Bom, próximo exemplo de uso de indução para a solução de um problema é para esse problema daqui, que é o de determinação dos fatores de balanceamento em árvores binárias. Tá? Então, uma árvore binária vocês conhecem da sua disciplina de estruturas de dados. Árvores binárias balanceadas provavelmente também vocês conhecem. E elas têm a... Não, mas é muito simples de fazer. Só tem essencialmente aqui, quer dizer, na hora que essa linha está sendo aplicada, você está retirando um vértice de cada vez, né? Então, a relação de recorrência vai envolver o parâmetro n decrementado de uma unidade, se você estiver fazendo um número de vértices. E aí você só tem que analisar quanto tempo leva para você determinar o grau dos vértices, etc. Só que para eu analisar isso daqui, eu vou ter que envolver a representação de grafo, olhar para a estrutura de dados que o representa, para poder determinar quanto tempo leva para eu fazer a computação dos graus, para fazer a atualização dos graus na remoção de um vértice. Então, de fato, eu não vou fazer os detalhes aqui dessa análise de complexidade, só porque acho que é mais importante a gente continuar na mesma linha de projeto de algoritmo por indução, e depois a gente até pode voltar e ver isso aqui. Então, vamos lá. Árvore binária balanceada. Então, elas são estruturas de dados que vocês devem ter visto no 202. Elas servem para você minimizar tempo de busca, especialmente se forem árvores de busca, né? E a ideia essencialmente é a seguinte: cada nó da árvore tem um fator de balanceamento que é aquele número que te diz a diferença entre a altura da subárvore esquerda e a altura da subárvore direita daquele nó. E para que a árvore seja muito bem balanceada, é importante que esse fator de balanceamento não se desvie muito de zero. Ou seja, se as duas subárvores têm a mesma altura, ótimo, ela está absolutamente balanceada. Se não, a gente gostaria que uma árvore não fosse muito desbalanceada. Em particular, uma árvore AVL que vocês estudaram como exemplo de uma árvore de busca binária balanceada ótima, os seus fatores de balanceamento são sempre menos 1, 0 ou 1. Então, veja, essa diferença que aparece aqui é uma diferença assinalada, né? É a altura da subárvore esquerda menos a altura da subárvore direita. Então, para essa árvore daqui, nós temos os fatores aí de balanceamento. Nas folhas é certamente sempre 0. Um vértice como esse, que tem 2 cílios que são folhas, tem fator de balanceamento 0, a mesma coisa aqui. Já esse menos 1 indica que a subárvore esquerda tem uma altura 1 a menos do que a subárvore direita, menos 2 significa que a subárvore esquerda tem altura 2 unidades menos que a altura da subárvore direita, e aqui a subárvore esquerda tem altura 1 a mais do que a altura da subárvore direita. Muito bem. Então o problema que nós queremos é, dada uma árvore binária de n nós, nós queremos calcular o fator de balanceamento de cada nó. Isso significa obter esse valor para que a gente possa, como no exemplo da ilustração anterior, preencher para cada nó o seu fator de balanceamento. Então, algoritmo projetado por indução. Na hipótese de indução, vamos considerar que nós sabemos como fazer, obter a solução desse problema para árvores que tenham menos do que n nós. No caso base, você tem 0 nós. Vamos convencionar que o fator de balanceamento nesse caso é 0, porque eu nem sequer tenho um nó na árvore. E agora nós vamos usar uma hipótese, essa hipótese de indução que está aqui em cima, para calcular os fatores de balanceamento para árvores que têm exatamente n nós. Então veja, a hipótese de indução é forte, porque eu tenho assumido aqui que eu sei calcular os fatores de balanceamento para árvores que tenham menos do que n nós. Então veja, se eu usasse a hipótese de indução para calcular na subárvore esquerda e na subárvore direita o seu fator de balanceamento, a pergunta que surge é como é que eu agora uso essa informação para obter o fator de balanceamento da raiz? Ele não depende dos fatores de balanceamento da subárvore esquerda e direita. Ele depende da altura das subárvores esquerda e direita. Então essa hipótese de indução simplesmente não é suficiente. Logo, eu preciso fortalecer a hipótese de indução. Ou seja, eu preciso que ao longo do processo indutivo de determinação dos fatores de balanceamento de todas as subárvores menores que vão aparecendo durante esse processo, eu também obtenha
a altura das subárvores, esquerda e direita, que foram passados para a hipótese de indução achar os seus fatores de balanceamento. Então, além do cálculo dos fatores de balanceamento, eu preciso que essas alturas também sejam calculadas. Aí sim eu vou conseguir no passo juntar essas informações. Então, novamente, o caso 0 me diz fator de balanceamento nulo, e se eu der como resposta que a altura de uma árvore de 0 nós é menos 1, então a coisa vai funcionar direitinho. Então vamos lá. Eu tenho uma árvore A para a qual eu sei que há N nós, e eu vou denotar por FE e FD os fatores de balanceamento das subárvores esquerda e direita, e por HE e HD as suas alturas, para essas duas subárvores aí. Então o fator de balanceamento da raiz pode ser calculado como a diferença das alturas, e a gente pode pensar, CQD, terminamos a prova. Não, nós não terminamos a prova, porque nós fortalecemos a hipótese de indução para que ela devolva para a gente sempre a altura das duas subárvores. Então eu preciso que o passo também devolva não só o fator de balanceamento da raiz da árvore, mas também a altura da árvore inteira. Então, para fazer isso e atender esse requisito da hipótese fortalecida, eu calculo o máximo entre a altura da subárvore esquerda e direita e somo 1 para eu ter a altura da árvore original. Então, uma coisa que se percebe aqui é o seguinte: embora eu só quisesse determinar os fatores de balanceamento de cada um dos nós da árvore, eu acabei fazendo algo mais. E por fazer algo mais, ficou mais fácil. Então, em provas por indução, frequentemente é muito mais fácil você provar algo que parece mais difícil. Então, provar que eu sou capaz de computar os fatores de balanceamento e, além disso, computar as alturas de todas as subárvores, parece algo mais difícil do que só computar os fatores de balanceamento. Mas eu fico com mais a meu dispor como resultado da chamada hipótese de indução. Então, como é que fica o algoritmo? Temos a árvore binária A, queremos os seus fatores de balanceamento e a altura dessa árvore. Então, se n igual a 0, o fator de balanceamento e a altura podem facilmente ser determinados. Se a gente chama de R a raiz, o fator de balanceamento de R, nós sabemos que ele é calculado com uma diferença entre as alturas da subárvore esquerda e direita. Então eu estou supondo que no processo da chamada recursiva já estão sendo escritos da mesma forma que aqui na linha 6, em cada nó, o seu fator de balanceamento. Então, se a raiz é R, R.F indica o campo F do registro que representa a raiz R da árvore, e lá eu escrevo então a diferença entre a altura da subárvore esquerda e direita, só que eu não posso esquecer de calcular a altura da subárvore, da árvore inteira, que é o que vai ser devolvido. Então, como efeito colateral da chamada a esse procedimento, em cada nó que for visitado, será escrito o seu fator de balanceamento, e a única coisa que é devolvida é, de fato, a altura da árvore. Então, veja, novamente, isso aqui é uma tradução direta do algoritmo, como algoritmo advindo daquela prova por indução. Para esse aqui, a análise é mais simples, não depende de estrutura de dados como dependia o exemplo anterior para a representação do grafo. Então, vamos chamar de T de N o número de operações executadas pelo algoritmo. Nós vamos calcular nas duas subárvores e depois mais um tempo constante para fazer a aritméticazinha que é necessária. Então, essa aqui é a relação de recorrência que descreve a complexidade desse algoritmo daí. Como nós sempre estamos tentando fazer análise de pior caso, a gente vai olhar para essa relação de recorrência e procurar imaginar, bom, quando é que a coisa fica ruim, né? Bom, certamente que se houver um desbalanceamento, significa que ao longo dessa recursão, você poderia ter que todos os nós da árvore, todos os nós fora a raiz, né, da árvore, estão de um lado só. Em outras palavras, essa é uma árvore que se degenera numa cadeia, né? Pode ser uma cadeia estritamente à esquerda, uma cadeia estritamente à direita, ou pode ser uma cadeia em zigue-zague, por exemplo. O fato é que, de um lado, você tem sempre
todos os vértices menos o vértice raiz. Então, a relação de recorrência ela se torna essencialmente essa soma, e a gente vê com isso que a gente gasta tempo t de n aí para percorrer. E de fato não é de se esperar diferente, porque na medida em que você desce pela recursão em cada uma das subárvores, no fundo o que você está fazendo é visitar cada nó para escrever nele o resultado de uma aritmética que toma tempo O de 1 e fazendo uma conta a mais para poder obter o tamanho, a altura daquela subárvore, né? E aí tem uma pergunta aqui que eu vou deixar como exercício para vocês, que é o seguinte: bom, suponha que a coisa não seja aparentemente tão ruim quanto é esse caso em que há um desbalanceamento total. Ou seja, suponha que NE e ND são aproximadamente n sobre 2. Um deles é piso de n sobre 2, o outro é teto de n sobre 2. O que acontece ao longo dessa recursão? Então, o exercício consiste de você tomar a relação de recorrência que descreve a solução desse problema e olhar essa relação de recorrência sob essa ótica. Se houvesse um equilíbrio sempre do lado esquerdo e do lado direito, qual seria a solução da relação de recorrência? Então você pode fazer essas contas aí depois e comparar com esse resultado aí nesse caso. Mais um exemplo de uso de projeto de algoritmo por indução. Então, no livro do Mumber também aparece esse problema, chamado problema da celebridade. A versão, digamos, mais intuitiva do problema é o seguinte: vamos pegar, quem sabe, nosso excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele entra no CB2 nesse momento. Provavelmente todos nós o reconheceríamos, saberíamos quem ele é. Ou seja, podemos dizer, cada um de nós o conhece. Provavelmente ele não conhece ninguém aqui dentro. Essa é a definição de celebridade. Celebridade é um indivíduo que é conhecido por todos e não conhece ninguém, né? Quer dizer, cada um de vocês que conhece alguém aqui não se pode dizer uma celebridade dentro desse contexto, tá? Por conhecer alguém, né? Ou por não ser conhecido por alguém. Seria fácil identificar Lula como uma celebridade aqui, porque mesmo que alguém seja conhecido por ele, eu acho que possivelmente não queira admitir. Mas você tem aí um conjunto então de N pessoas, uma celebridade é alguém que é conhecido por todas, mas não conhece ninguém. E note então que o conceito de celebridade é relativo, né? Se você, sei lá, se Tom Cruise entrar aqui, provavelmente ele é uma celebridade nesse contexto, mas num restaurante qualquer em Hollywood, provavelmente ele não é uma celebridade porque ele conhece alguém que está lá, né? Da mesma forma, ele possivelmente não fosse uma celebridade em alguma aldeia indígena que nunca viu cinema ou televisão. Então, relativo a contexto, né? Mas veja, primeira coisa, né? Num conjunto pode ter no máximo uma celebridade, porque para que houvesse duas celebridades seria necessário que os dois satisfizessem essa propriedade e geraria uma contradição, porque o indivíduo A sendo celebridade ele não pode conhecer ninguém, o indivíduo B sendo celebridade ele tem que ser conhecido por todo mundo. Então você nunca pode ter duas celebridades. Então qual é o problema que nós queremos resolver? Dado um conjunto S, nós queremos saber se existe alguma celebridade ali dentro daquele conjunto. Bom, isso significa que nós precisamos de toda a informação de conhecimento entre pessoas. E aqui, nesse sentido, conhecimento é uma coisa unidirecional. Quer dizer, eu te conheço, pode ser que você não me conheça. Ou se você quiser pensar, eu te reconheço, pode ser que você não me reconheça. Muito bem. Então, nós temos que assumir que a informação nos é dada através de alguma representação. Senão eu tenho que ficar, cada vez que preciso determinar se a pessoa A conhece a pessoa B, perguntando para a pessoa A se existe o conhecimento, né? Então vamos assumir que essa informação é dada através de uma matriz. Então são N pessoas, a matriz é uma matriz N por N, e nós vamos dizer que MJ é 1 se a pessoa I conhece a pessoa J, e MJ é 0 caso contrário. Então na formulação do problema em termos dessa matriz, nós temos um conjunto de N pessoas, nós temos a matriz associada à noção de conhecimento, e nós queremos determinar se existe um K, tal que todos os elementos da coluna K dessa matriz, exceto o elemento da diagonal, são 1. Isso significa o quê? Todos os elementos de uma coluna K
são 1, significa que todo mundo conhece aquele elemento. E todos os elementos da linha K são 0, significa que esse elemento não conhece ninguém. Né? Então, existe uma solução quadrática para o problema que envolve simplesmente você ler a matriz inteira de uma maneira razoavelmente organizada. Né? Então, você laboriosamente pode, para cada pessoa I, verificar se todos os elementos da linha I da coluna I satisfazem a definição. Se satisfaz, você tem a resposta. Mas note, isso daí envolve visitar todas as células da matriz. A matriz é N por N, o algoritmo, então, é um algoritmo quadrático. Queremos fazer de uma forma um pouco mais eficiente. Então, vamos fazer uma demonstração por indução. A hipótese de indução, ela supõe que se o conjunto tiver uma pessoa a menos, eu sei responder a pergunta. De maneira que agora basta tratar como caso principal do passo alguma pessoa que eu deixei de fora quando eu considerei as n-1 pessoas. Então, se n é igual a 1, eu estou na base da indução, essa pessoa é a celebridade nesse contexto. Então, sempre que você estiver sozinho, você é uma celebridade. A outra consideração, que é menos trivial, mais interessante, é tratar o caso n igual a 2. No caso n igual a 2, você dirá, né, que existe uma celebridade se você fizer a verificação na matriz e as condições forem satisfeitas. Então, isso significa que o ou exclusivo da entrada 1, 2 da matriz, com a entrada 2, 1 da matriz sendo 1, você então tem a celebridade, e nesse caso a celebridade é ou a pessoa 1 ou a pessoa 2. E será a pessoa 1 se M12 for 0, se não será a pessoa 2. E se o ou exclusivo de M12, M21 for 0, então aí você não tem celebridade de jeito nenhum. Então isso aí cuida da base. Suponha agora que você tem um conjunto S com N elementos, você retira um elemento arbitrário, por exemplo, o elemento N, que corresponde à última linha, à última coluna da matriz, e agora existem duas possibilidades. Pode existir uma celebridade nesse conjunto S', digamos, a pessoa K, e agora esse objeto K, ele será uma celebridade em S, bastando para verificar isso, que eu verifique a linha correspondente e a coluna correspondente ao elemento que ficou de fora, que é o elemento N. Né? Então, desculpa, nem preciso olhar, falei errado, não preciso olhar a linha e a coluna inteira, basta olhar a posição K da linha N e a posição N da linha K, da linha K, ou equivalentemente a posição K da linha N e a posição K da coluna N. Se o primeiro for 1 e o segundo for 0, então de fato significa que a pessoa N conhece a pessoa K e a pessoa K não conhece a pessoa N. Então K continua sendo celebridade em S. Agora, se K não for celebridade em S, ainda assim pode existir uma celebridade, mas nesse caso, essa celebridade tem que ser a pessoa N. Só que para isso eu agora preciso verificar que todas as condições para a pessoa N estão satisfeitas. Ou seja, na linha N, todas as posições são 0. E para a coluna N, todas as posições são 1. Então, com isso, eu verifico que N é a celebridade do conjunto. Então, a celebridade pode ser aquela que veio do conjunto menor de N-1 pessoas, ou pode ser a pessoa que ficou de fora quando eu chamei a hipótese de indução. Ou não haver uma, tá certo? Então, se não for a pessoa K, que é celebridade no conjunto menor, se não for a pessoa N, que tinha ficado fora de consideração, então nesse caso não há celebridade alguma em S. Só que, se você observar na segunda parte aqui do processo, nós estamos olhando para a pessoa N, toda uma linha e toda uma coluna, e eu estou fazendo isso ao longo de um processo que tem N etapas, porque eu estou deixando de fora a pessoa N para chamar a hipótese de indução. E quando eu obtenho a resposta, no pior caso, eu posso ter que olhar para N posições da matriz. Então, isso dá de novo um algoritmo quadrático. Então, puxa, que pena, a indução não resolveu a melhoria de eficiência que eu esperava. Mas vamos tentar de novo, vamos fazer um outro processo, quem sabe
com uma hipótese de indução um pouco mais esperta, aí, a gente consegue fazer melhor. A lição desse exemplo que virá agora é basicamente a seguinte. Quando eu optei por uma hipótese de indução que visava buscar a celebridade de um conjunto de tamanho n-1, mas eu não fiz esforço nenhum para escolher quem eu deixei de fora, se a celebridade encontrada por hipótese de indução não atende o meu objetivo, esse elemento que ficou de fora é um elemento sobre o qual eu não sei nada, eu tenho que começar do zero com ele, e eu gasto tempo n para esse elemento, e isso me dá o algoritmo quadrático. Então, qual é a lição? Quem sabe vale a pena fazer um pequeno esforço para escolher, deixar de fora um elemento sobre o qual eu já sei o suficiente para que, se eu tiver que reconsiderá-lo, eu tenho pouco trabalho a fazer. Tá? Então, veja, nós não precisamos fazer a redução do tamanho do problema de maneira cega. Simplesmente escolhe um elemento arbitrário e deixa fora. Não, eu posso ir atrás de um elemento, gastando um certo esforço para identificá-lo, para que esse esforço resulte numa solução que, depois da chamada da hipótese de indução, seja mais simples e mais eficiente. Tá? Então, acho que é o primeiro caso em que isso aparece, nos exemplos que a gente viu. Então, quero insistir em chamar a atenção a isso, porque é algo que acontece com muita frequência quando a gente quer achar algoritmos mais eficientes. Então, note o que acontece. Eu tomo aí duas pessoas, digamos, pessoa I e J. Tá? E eu faço uma pergunta para esse par de pessoas. Tá? Então, você tem aqui pessoa A, pessoa B. Eu pergunto para a pessoa A, você conhece a pessoa B? Se a resposta de A for sim, eu conheço, A não pode ser celebridade. Então, veja, com uma pergunta, eu consigo determinar alguma coisa sobre A. E se a resposta for não, B não pode ser celebridade, porque celebridade é uma pessoa que é conhecida por todo mundo. Então, note, com uma única pergunta, eu consigo descobrir, dentre duas pessoas, quem não pode ser celebridade. E esse eu já deixo de fora. E com isso eu elimino todo aquele segundo passo que acabou me dando uma complexidade quadrática. Certo? Então, verificando se a posição IJ é 1, eu sei que neste caso I não é celebridade, caso contrário, caso MIJ seja 0, então J não é celebridade. Então nós vamos usar esse argumento para remover sempre um elemento que nós sabemos a priori que não é celebridade. Então a ideia aqui é agilizar a fase de conquista do algoritmo que vai ser desenvolvido. Então a base e a hipótese anterior são a mesma, só que eu escolho melhor quem é o elemento que eu deixo de fora e não simplesmente o elemento de índice n. Então, tomados dois elementos I e J arbitrários, eu faço aquele teste, olho para a posição M e J, suponha que o resultado que eu obtive é de que J não é uma celebridade, retiro J do conjunto, veja, esse J eu já sei que não é celebridade. Obtenho o conjunto S', e agora vou procurar, por hipótese de indução, eu sei fazer isso, quem é a celebridade de S'. Então, digamos que exista uma celebridade lá e que seja a pessoa K. Isso significa que o único candidato possível à celebridade do conjunto S é esse K, porque o N, o J, que foi o elemento que eu deixei de fora, esse elemento eu já sabia que não era. Então agora eu preciso verificar se ele é celebridade de fato do conjunto S. Mas o único elemento que eu ainda não verifiquei se atende os requisitos para verificação da celebridade de K é o elemento J. Então eu só tenho que verificar se MJK é 1, ou seja, J conhece K, e se MKJ é 0, ou seja, K não conhece J. Nesse caso, K é celebridade. Caso contrário, não existe celebridade em S, porque o J não pode ser. Se o K não é, então não tem. E se não houver celebridade no S', claramente não tem no S, porque a única possibilidade era que viesse de lá, já que o J eu sabia que não é. Então veja, o algoritmo fica muito mais simples. Caso base, dois elementos quaisquer, você vai eliminar o elemento J, que será I ou será J, conforme o resultado desse teste. S' é o conjunto formado
por S removido o elemento que não sabemos que não é celebridade. O elemento K é a celebridade retornada pela chamada recursiva. Se não havia celebridade, ou seja, se K era 0, então eu respondo que não tem celebridade. Caso contrário, eu faço esses dois testes para poder decidir se eu mantenho K como resposta ou se não tem celebridade no conjunto S. Puxa, o algoritmo realmente ficou mais simples. Será que ele ficou mais eficiente? Bom, o número de operações a serem realizadas, que basicamente é o número de consultas à matriz, no caso base é constante. Caso contrário, é o resultado do número de operações da chamada recursiva mais um número constante. E com isso, o algoritmo que a gente obtém é então um algoritmo linear e não mais quadrático, como a gente tinha antes. Linear em N. Quero chamar a atenção para um cuidado que é preciso ter aqui, que é o seguinte. Eu não devo dizer que esse problema tem, nesse algoritmo, uma solução linear no tamanho da entrada. Porque, embora o problema seja enunciado a respeito de N pessoas, a entrada do algoritmo, na verdade, é a matriz de conhecimentos, que tem N ao quadrado posições. Então, esse algoritmo não é linear no tamanho da entrada, ele é linear no número de pessoas. Mas, na verdade, esse algoritmo é um algoritmo de complexidade raiz quadrada do tamanho da entrada. O tamanho da entrada é N quadrado e o algoritmo é O de N. Tá? Então, só cuidado na hora de expressar a complexidade do algoritmo em termos de uma função do tamanho da entrada, de olhar cuidadosamente qual é, de fato, o tamanho da entrada. Então, nesse caso, o tamanho da entrada é N quadrado e o algoritmo é O de N. O próximo exemplo que eu tenho aqui é o exemplo da subsequência consecutiva máxima. Se ele fosse um exemplo mais simples, eu ainda poderia fazer depois de vocês estarem tão cansados quanto vocês estão, e eu também. Mas ele é um exemplo bastante envolvido aí. Eu vou então interromper a aula nesse ponto. E na próxima aula a gente começa nesse ponto aqui, tá bom? Então lembrem-se ali na lousa da esquerda está observado que, em virtude do feriado do dia 1º de abril, que é quinta-feira, a aula de exercícios foi antecipada para o dia 30. Então, vocês terão 2 aulas de exercício em dias de atendimento consecutivos do monitor. Peterson, então, dará aula de exercício no dia 25 de março e no dia 30 de março. Ok? Serão na quinta e na terça, nas mesmas salas que estão previstas na página da disciplina.